conviver com muitos idosos, como eu convivi, assim, ao longo da minha vida, me fez, né, ver mais poesia na velhice, porque eu tive o privilégio de conviver com idosos que envelheceram bem, né? Pessoas que ou conseguiram, nem todos, mas alguns conseguiram ter uma velhice saudável, vamos dizer assim, né? Participar de uma velhice saudável. E aí, eu acho que a gente fica velho, olhando do ponto de vista poético, do lado subjetivo ou do lado emocional, eu acho que a gente fica realmente velho quando a gente desiste. A gente desiste de ter um propósito, quando a gente desiste de aprender alguma coisa na vida, quando a gente... Então, por isso tem muitos jovens velhos, Mário, né? Tem muitos jovens velhos, tem muitas pessoas que desistem muito cedo. Eu acho que a gente vai mantendo ou lutando, que seja a palavra, contra a velhice ou contra estar vivo, né? A favor de estar vivo, quando a gente tem propósito, quando a gente busca alguma coisa nova, aprender, porque eu acho que sempre há tempo para aprender, né? A gente vê agora pessoas de 60 que eram consideradas velhas, fazendo uma faculdade, né? Entrando, às vezes terminando um ensino médio que elas não conseguiram por falta de oportunidade. Cada vez mais a gente vê isso, tudo bem que são em pequenas... doses, assim, isso não acontece com muita frequência, mas é real. As pessoas estão entendendo cada vez mais que você pode envelhecer com uma certa saúde e com uma vivacidade mental. E eu acho que isso é muito importante, né? Não desistir, ter propósito, não achar que a sua vida acabou porque você fez 60 anos e não dá tempo mais de fazer algumas coisas que você, eu vou estudar agora, tipo, eu vou aprender um inglês agora, agora não, já estou velha para aprender inglês, ou eu não vou entrar numa dança agora, ou eu não vou começar um relacionamento porque eu já tenho 65 anos, 70 anos, como que eu vou começar um namoro agora? Eu vou começar... sabe? Eu acho que é preciso não desistir para não envelhecer. Então, neste sentido, que é um sentido que não é literal, que eu estou falando aqui, eu acho que a gente precisa falar disso, sabe? A gente precisa falar disso para que as pessoas quebrem conceitos importantíssimos para elas terem mais propósitos. A vida, a gente morre todo dia, a gente morre um pouquinho. E essa questão quantos dias você não morreu com um luto por um relacionamento que você perdeu? Quantos dias você não morreu com um fim de uma amizade, né? Com um rompimento, qualquer ele que seja, ou outros motivos que você precisou renascer, mesmo jovem, né, mesmo na flor da sua idade, você precisou renascer naquela situação, né, naquela vida. E aí, isso a gente tem que trazer para esse processo de sequência, porque a minha vida não vai acabar, a não ser que tenha alguma coisa, como a Flaviana disse, eu atravessar a rua ali e der errado, mas enquanto eu achar que eu posso viver, eu preciso ter desejo. E aí, perder o desejo, eu acho que perde tudo. Aí você fica velho, caquético, assim, você fica acabado, porque acaba a vontade de viver. Então, eu entendo que o envelhecimento passa muito por aí, né? Aonde você vai dar, porque a gente só fala em perda. E a gente tem mesmo perdas físicas, a gente tem mesmo doenças, a gente tem um tanto de perda. Mas quantos ganhos a gente pode continuar tendo se a gente continuar querendo ser quem a gente é? Né? Então, por mais que eu lute com essa sensação de pertencimento, de estereótipos, e eu luto de alguma forma, cada vez menos, né? Porque eu estou me ensaiando, estou me testando ali para que isso seja menos importante, mas eu quero muito recomeços. E eu tenho a sensação de quando eu recomeço, seja em pequenas coisas ali, isso me alimenta para a vida, né? Então, por mais que eu lute com essa sensação de... Você foi falando, eu fui pensando, assim, só que chegou uma parte que eu parei no... recorte social, mas eu comecei falando do meu privilégio, porque eu sei que eu sou privilegiada. Eu sei que muitas pessoas não podem pensar assim, né? Elas não têm, às vezes, esse direito de fazer um segundo curso, elas não têm o direito de... tempo, né? 4 horas no ônibus para ir, direito social, que eu estou falando financeiro, elas não têm dinheiro, né? Eu acho que até por isso que a gente volta àquela história, por que
a gente tem uma sensação que as pessoas que são menos privilegiadas envelhecem mais cedo. E outra coisa também desse processo de envelhecimento, a Mari falou do tempo, né? Ela falou assim, poxa, eu não queria, né, saber se eu souber que eu tenho tanto tempo. Eu acho que o tempo, essa coisa da gente saber que a gente tem um tempo, que a gente tem um limite, nos motiva. Lógico. Pelo menos a mim motiva. Para que eu possa entender ali que eu tenho que fazer, que eu tenho que viver, que eu tenho que ser intensa nas minhas buscas. Porque se eu souber que é ad infinito, qualquer dia eu faço isso, e né? perde a graça, assim, pra que você vai viver pra sempre, gente? Assim, é uma coisa pra Será que você vai melhorar? Será que você vai amadurecer? Lógico que não. Não, nunca. Gente, você vai viver 780 anos. Você vai ter tempo pra isso, né? Como é que vai ser? Porque eu acho que é isso. Quando a gente, quando a gente pensa nessa coisa de imortalidade, né, sentada aqui na mesa, numa coisa meio ficção científica, muita coisa tem que ser mudada. Dessa forma, porque a forma como a gente pensa hoje, qual que é o sentido da vida se não tiver morte? Por que eu tô? Será que a gente tem essa percepção dessa forma? A gente é muita gente. Não, mas eu ainda vou colocar na maioria mesmo, assim, eu acho que essa questão de dar valor para as coisas, gosta, né, da questão do tempo e tal, eu fico pensando, eu vou trazer só, nem sei se dá tempo, Renatinha, mas é só fazer uma história que eu vi recentemente na Netflix sobre uma cidade chamada, acho que, não sei a pronúncia, Joplin, nos Estados Unidos, que passou um tornado. E eles pegaram um personagem que era um menino jovem, um adolescente na época, em 2011, que ele foi acometido, além de ter sido sugado pelo tornado de dentro do carro, por um fungo que comeu parte do corpo dele. Comeu coração, comeu costela, comeu. Eita. É uma coisa assim, chocante, e a medicina conseguiu que ele sobrevivesse. Assim, ele foi considerado o milagre Joplin, não sei como é que fala o nome. E ele fala uma coisa que ele só teve a noção do que realmente importava para ele na hora que ele estava deitado na cama do hospital. Por isso que eu começo, né, voltando para o começo do programa, quando eu falei que eu acho que as doenças, por mais cruéis que elas podem ser, elas ensinam muito. Então, na hora que a gente quer limpar a genética para a gente não ter doença nenhuma, uma outra coisa que veio na minha cabeça, falou, vai aparecer outra doença. Não, mas é que aí não é que vai limpar também tudo. Não, tô falando, se começar esse processo, vamos limpar o câncer. Agora nós vamos limpar, pegamos a genética do câncer, sumimos, agora ninguém tem câncer. Agora nós vamos para o Alzheimer. Paulatinamente, eu acho que a ideia é limpando essa história para todo mundo viver para sempre bem, maravilhoso. Só que eu fico pensando, a longo prazo, como é que é isso? Né? Qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência da gente estar sem nenhuma doença, limpo? Gente, assim, é uma eugenia genética bizarra. Realmente isso nunca vai acontecer. Eu quero voltar e levar para o Cláudio aqui, porque o nosso tempo está estourando. E eu queria que você deixasse uma consideração final sobre o envelhecimento, né? Diante dessas mirabolâncias que nós criamos hoje aqui, né? Desse futuro fictício que a gente criou. Hoje, pensando nos dias atuais, o que você diria para as pessoas que estão envelhecendo? Como lidar com ele? Olha, eu acho que se elas seguirem o seu conselho de buscar, de sempre descobrir o mundo, né, o sentido da vida é encontrado na própria vida. Então, descobrir o mundo, aprender, ler, passear, experimentar coisas, namorar, viver a vida para adquirir experiência e se tornar um repositório de experiência valorizado pelo entorno, seria essencial. E se elas pudessem também fazer aquele básico que as pessoas recomendam, comer comida, não é comida cara, é comida saudável. Pode ser a comida da feirinha, perto da sua casa. Se você conseguir, não tem dinheiro para comprar proteína, tem ovo. O ovo está caro, então comprar uma outra proteína, comer verduras, legumes, fazer exercício. Que exercício? Abaixar, levantar, andar, correr, cuidar do seu corpo e dormir. Se você conseguir dormir, dá um jeito. 8 horas pelo menos, para você ter tempo do seu cérebro se recuperar. Estresse é essencial, mas descanso é essencial. Se você conseguir juntar isso tudo, você vai se tornar um velhinho, uma velhinha fantástico, que vai dar lições para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Pode até chegar aos 107, aos 120, mas com uma qualidade de vida melhor.